Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Emerson Sheik surpreende ao cravar futuro de Oscar no futebol nacional. Trabalho vem decepcionando. Neste início de temporada, o São Paulo vem apresentando um desempenho bem abaixo do esperado, seja na pré-temporada que realizou nos Estados Unidos ou no Campeonato Paulista, onde vem utilizando a base na competição. Por conta disso, o trabalho apresentado pelo técnico Luiz Ubeldia se tornou alvo de críticas por parte da torcida. Isso porque o comandante, mesmo após a diretoria optar pela sua manutenção, não vem conseguindo apresentar uma evolução importante e está decepcionando em campo. Mas com a chegada de Oscar no elenco existe uma grande expectativa para a evolução da equipe no decorrer da temporada, entendendo que o jogador pode ser determinante para essa evolução nas 4 linhas. Expectativa de seleção. Durante o programa Arena SBT da última segunda-feira, 20, o apresentador Benja perguntou as expectativas que os comentaristas tinham sobre Oscar no São Paulo. Isso porque o meia estava na China, onde a frequência de jogos é menor que no futebol nacional. O jogador retornou como uma estrela para o clube onde foi revelado para o futebol nacional. Desta forma, Emerson Sheik apontou que pode esperar dele uma vaga na seleção brasileira, garantir sua vaga. O ex-jogador elogiou a qualidade do atleta, que pode acabar sendo beneficiado por um mau momento da seleção brasileira, principalmente porque o meia tem uma qualidade no passe, onde é mais carente. Tecnicamente ele dispensa comentários. É um cara que se cuida muito, não é um cara de noite, sou fã do futebol dele, é um cracaço. Se ele conseguir jogar o futebol que se espera, tem vaga nessa seleção que não anda bem das pernas, opinou Sheik. Multa milionária e artilheiro na base. Conheça Ryan Francisco, a joia do São Paulo. Esperança para o futuro. O São Paulo é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores celeiros de craques do futebol, com uma história repleta de nomes que brilharam no cenário nacional e internacional. Jogadores como Kaká, Cafu, Casemiro e Lucas Moura são apenas alguns exemplos da vasta tradição do clube em revelar grandes talentos. E em 2025, um novo nome começa a despontar nas categorias de base, carregando a esperança da torcida para os próximos anos. Ryan Francisco. Depois de passar por um período no SCA Brasil, o jovem se transferiu para o tricolor paulista em 2022 e, desde então, mostra um faro de gol apurado, chamando a atenção dos dirigentes e de toda a comissão técnica. Artilheiro da Copinha. Em 2024, Ryan já se destacava com números impressionantes. Durante as temporadas de 2023 e 2024, ele anotou 80 gols em 94 partidas pelos times sub-17 e sub-20. Além disso, o jovem atacante teve papel fundamental na conquista da Copa do Brasil sub-20 na vitória sobre o Palmeiras. E na Copinha de 2025, o atacante começou com força total, marcando 8 gols em 7 jogos e de sobra. Assumiu a liderança isolada do principal campeonato de base do Brasil. E as boas notícias não param por aí. Durante a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos e após suas ótimas exibições na Copa São Paulo, Ryan Francisco recebeu a confiança do técnico interino Max Coberas e foi escalado como titular na estreia da equipe no Campeonato Paulista, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mesmo com uma atuação discreta, assim como todo o time, a expectativa da diretoria e dos torcedores é enorme. Principalmente após a renovação do seu contrato até 2028, com uma cláusula de rescisão astronômica de 60 milhões de euros, equivalente a cerca de 374 milhões de reais. Em boas mãos, o São Paulo tem tentado, ao longo dos anos, apostar em talentos da base para a posição de artilheiro. Dos nomes mais recentes, Brenner foi o único a se destacar de fato, embora sua passagem tenha sido breve antes da venda. Agora, Ryan aparece como uma das grandes promessas para ocupar esse posto. A estreia de Ryan no time principal é apenas o começo. A torcida do São Paulo aguarda ansiosa para ver o jovem mostrar suas credenciais e, quem sabe, conquistar seu espaço entre os grandes nomes do clube. Para Ryan, a missão é clara: fazer gols e mostrar que o futuro do São Paulo está em boas mãos. Zanardi surpreende em análise de Botafogo x São Paulo pelo Campeonato Paulista, agrediu mais. São Paulo estreia no Paulistão com empate sem gols. Com um time totalmente reserva, o São Paulo finalmente estreou no Campeonato Paulista na última segunda-feira 20. No entanto, jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto ficou apenas no empate sem gols, em jogo realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Apesar de ser uma equipe totalmente alternativa,
Alguns torcedores não gostaram nada do que viram e o trabalho de Zubeldia foi questionado por esses adeptos do tricolor do Morumbis, após os 90 minutos. De outro lado, o técnico do Botafogo, Márcio Zanardi, gostou da postura de seu time e ainda surpreendeu em análise feita em entrevista coletiva. O técnico lamentou o fato de sua equipe não ter conquistado os 3 pontos. Técnico lamenta e vê que vitória deveria ter acontecido. Zanardi elogiou seu time, mas afirmou que sua equipe precisa mudar de comportamento e se entregar 100% do tempo. Segundo ele, na etapa complementar, o tricolor foi mais agredido pelo time do interior paulista. A gente precisa mudar comportamentos. Sempre falo que não adianta ser muito bom tecnicamente com a bola nos pés. Precisa se entregar bastante. E o Bade está se entregando. A gente queria um pouco mais de força no Toró, que tinha feito uma pré-temporada boa, e não andou no primeiro tempo. Quando a gente faz a troca, a gente agrediu mais o São Paulo no segundo tempo, iniciou. Ele foi além. O segundo tempo foi importante, teve mais técnica e coragem para jogar. Os jogadores estão se conhecendo. O Paulistão não te dá esse tempo. O treinador não tem tempo, precisa ganhar, mostrar o resultado. Uma vitória hoje era importante para dar confiança, mas enaltecia a entrega. Os erros técnicos a gente já marcou e vai corrigir. Não temos tempo para fazer um trabalho técnico no campo, vai ser no vídeo, completou. De olho no Majestoso. Mesmo que ainda enfrente o Guarani antes, na próxima quinta-feira, 23, muitos torcedores tricolores já estão de olho no Majestoso do próximo domingo, 26. O primeiro clássico do ano. O Morumbi será palco do confronto contra o Corinthians, que venceu as 2 primeiras partidas no Campeonato Paulista. Aliás, Emiliano Dias projetou o clássico, marcado para acontecer a partir das 18h30, horário de Brasília. São Paulo decepciona e trabalho de Zubeldia é questionado por torcida do São Paulo. Existe expectativa de melhora? O São Paulo realizou a pré-temporada com o elenco principal nos Estados Unidos e, por conta disso, nesses primeiros jogos se utilizou de uma equipe mais alternativa no Campeonato Paulista com jovens das categorias de base, que empatou 100 gols com o Botafogo de Ribeirão Preto. O desempenho da base não vem agradando aos torcedores, mas através das redes sociais os alvos de críticas se tornaram Zubeldia e Coberas, que não vem conseguindo extrair o melhor desses jogadores. Mas, dentre as principais reclamações estão a não utilização da base nesse início como uma expectativa para observar jogadores e integrá-los ao elenco, mas sim pela necessidade por não ter o time principal à disposição. Isso porque queimar a base? Os tricolores ainda fizeram uma comparação com o trabalho realizado por Dorival e Rogério Ceni, que colocavam jogadores da base contra grandes equipes, dando a oportunidade de ter crias de Cutia fazendo a diferença em campo. Desta forma, existe uma apreensão em como essa utilização pode queimar jogadores vistos como promissores e acabam tendo a imagem desgastada pela torcida por conta de apresentação com o elenco abaixo. Trabalho de Zubeldia vem decepcionando? Durante uma análise feita pela torcida nas redes sociais, apontou as fragilidades do São Paulo nestas primeiras partidas na temporada, apontando que não existe evolução, mas com a gestão optando pela sua manutenção no clube. Zubeldia tem mais cartão amarelo do que o São Paulo tem de gols em 3 jogos disputados já, time não chuta, não cria, não faz nada. Única coisa que sabem fazer é ficar tocando bola na zaga e dando balão pra frente, desabafou um torcedor. Emiliano Dias, auxiliar do Corinthians, projeta jogo contra o São Paulo. Clássico é guerra. Emiliano Dias comentou sobre o São Paulo. O auxiliar Emiliano Dias, do Corinthians, abriu o jogo neste último domingo, 19, em Itaquera, e projetou o jogo contra o São Paulo, marcado de forma oficial para o próximo dia 26, no Morumbis. A declaração foi dada assim que o rival venceu o Velo Clube por 2-1, com gols de Coronado e Thales Magno. Segundo o filho de Ramon, todos no time sabem que clássico é guerra. A gente sempre escala quem estiver melhor. Nós vamos levar o melhor que temos para quarta-feira contra o Água Santa e depois o melhor para o domingo no clássico, iniciou o profissional. Tricolor volta a campo hoje, 20. Antes de finalizar, Emiliano também revelou para a imprensa que Rodrigo Garro não deve enfrentar o Tricolor. O time está se preparando. Sabemos que clássico é guerra, vivemos assim, vai ser. Todos sabem como é importante tratar de ganhar, mas os jogadores não estão 100%, por isso estamos administrando os esforços. É importante o time não ter lesões, completou ele. O soberano, vale lembrar, volta a campo às 20 horas de Brasília desta segunda-feira 20 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa.
Se vencer, o time de Zubeldia começa o torneio com moral somando 3 pontos. Zubeldia ainda quer novas contratações. E por falar em Zubeldia, o técnico voltou a comentar o tema reforços na semana passada, na chegada do grupo aos Estados Unidos. Lateral direito, um atacante? Ok. Mais um meia. Contou. 4 jogadores mais. Sem falar posições, estamos trabalhando em 4 para ter mais equilíbrio. Um bom Brasileirão quem faz é o grupo. Nós estamos à procura de 3 ou 4, finalizou Zubeldia. E você, torcedor? O que você acha da declaração de Emiliano Dias sobre o São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.